Bitcoin sendo negociado abaixo dos 80k. E se você comprou nas regiões ali próximas do topo dos 82 mil dólares, esse vídeo aqui é para você. E se você também está pensando em comprar agora o Bitcoin, esse vídeo também é para você, porque eu vou mostrar as regiões mais importantes aí de uma possível retração, melhores oportunidades aí de risco-retorno de entrada nesse movimento de queda do ativo que estamos tendo. E tentar responder, será que de fato agora vamos ter uma correção para tomar fôlego e voltar ao movimento de alta que estávamos tendo há alguns dias? Ou simplesmente formamos uma armadilha para os touros e vamos entregar mais quedas aí, quem sabe até perder os 60k aí nos próximos meses e entrar num bear market mais profundo. Então vou falar um pouco sobre isso aí no vídeo de hoje. Então é isso, sem mais enrolação e sem beta, bora para análise do vídeo de hoje. Eu vou estar começando aqui com os indicadores de sentimento. Quem acompanha o canal sabe que uma das propostas é os indicadores de sentimento, que basicamente quando você acompanha os indicadores de sentimento é como se você tivesse um farol no meio de um oceano. Operar com price action é muito bom, é o básico, é o fundamental, mas se você quer se diferenciar da grande maioria dos investidores que perdem dinheiro, você tem que saber identificar o medo e a euforia no mercado, e com os indicadores de sentimento é muito mais fácil você estar identificando isso. Então se você não conhece isso, se você não conhece nada sobre os indicadores de sentimento, já se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, me acompanha aqui que eu sempre trago uma análise bem interessante, bem realista do mercado de criptoativos, sem falsas promessas, focando sempre na realidade de você, para vocês. Eu não vendo falsas promessas aqui. As pessoas que dizem que sabem que o ativo vai subir ou que vai cair, que vendem essa ilusão, está mentindo. Ninguém sabe para onde o preço vai. O que nós analisamos são probabilidades, possibilidades, né? Segundo os dados e estatísticas, e com base nisso nós tomamos as nossas decisões e usamos o medo e a ganância do mercado a nosso favor. O clichê que o Warren Buffett já disse, né? Compre aos sons de canhões, vendam aos sons de violino. Legal? Então vamos dar início ao vídeo. Vamos lá. Nós estamos diante do índice de medo do mercado cripto ainda, né? Nós estávamos por muito tempo aqui em extremo medo, agora nós estamos em regiões de medo, ainda estamos em regiões de medo. Semana passada, alguns dias atrás, nós ficamos no nível neutro desse indicador aqui, do alternativo.me. Porém, voltamos para o medo. Então, nota que o mercado, de fato, está em pânico diante desses movimentos que estamos tendo. E qualquer movimento de pequena valorização, desvalorização do mercado, faz com que nós voltamos para esse índice de medo, né? Então, se o Bitcoin continuar esse movimento de correção, é muito provável que ele volte para o extremo medo que estavam há alguns dias atrás. E, via de regra, essas regiões são sempre oportunidades aí para o médio e longo prazo. Então, o primeiro ponto que sim, de fato, acende um alerta que nós não estamos mais no extremo medo, nós estamos voltando a subir, estamos próximos dos níveis neutro, apesar do medo ainda. A última vez que chegamos próximos nessas regiões, o Bitcoin ele caiu bastante, foi no início do ano, em janeiro, nós chegamos aqui ao nível aqui de ganância, né? Foi 15 de janeiro, e aí foi aí que o Bitcoin começou a entregar quedas fortes, que saímos das regiões ali dos 98 mil dólares e caímos até os 60. Então, isso é um sinal de alerta, sim. Porém, nós ainda estamos em níveis de medo e algumas coisas estão diferentes daquele movimento do início do ano, que é o que eu vou trazer para vocês agora. Primeiro ponto, nós estamos tendo os indicadores de sentimento, o Open Interest está muito positivo. Quando nós temos movimentos de valorização do ativo, como foi aqui até a casa dos 81 mil dólares, 82 mil dólares, nós estávamos tendo entrada de Open Interest, o Open Interest subia. E nos dias de hoje, por exemplo, que estamos tendo uma queda forte, estamos corrigindo até as regiões ali dos 79 mil dólares, nós também temos queda de Open Interest. E o que isso me mostra? Mostra que há um interesse na alta, e quando o ativo corrige, não há o mesmo interesse. Então, diferente dos movimentos lá do início do ano, quando nós estávamos próximos dos 98 mil dólares e o ativo começou a corrigir, ele corrigiu com um aumento de Open Interest. Então, basicamente, quando nós temos queda do preço com a queda do Open Interest, via de regra são oportunidades de compra. Quando nós temos o aumento do Open Interest com a queda do preço, aperta os cintos, que via de regra a queda vai ser muito mais forte. E não é exatamente o que está acontecendo agora. Então, se eu continuar vendo os indicadores de sentimento dessa maneira, eu vejo como oportunidade. Longs, nós estamos ainda em níveis baixos, nós estávamos bem mais baixos, né? Chegamos aqui a níveis muito extremos aqui, muitas pessoas abrindo short, muito mais pessoas abrindo short do que long. Nas últimas horas, né, nos últimos dias, tivemos um certo aumento dos apostadores de alta, dos longs no mercado, então agora nós praticamente está no 1 para 1 aqui, mas eu ainda vejo como um positivo, porque de modo geral, as correções que estamos tendo não está tendo aumento de Open Interest. Então, se eu tivesse queda agora do preço, com esse aumento do Open Interest, se eu começasse a ver o preço caindo nessas regiões que estamos, e com aumento de Open Interest e aumento dos longs, né, um aumento significativo aqui dos longs, aí sim seria um movimento preocupante para mim e me ligaria um alerta. Porém, no entanto, até o momento, esses indicadores aqui me mostram que as quedas estão sendo saudáveis. Legal? Nós tivemos bastante liquidação aqui na Binance, né? Na vela de 1 hora aqui, tivemos muita liquidação. Basicamente, isso daqui são os longers, né? Que estava muito alavancado, então o preço cai de uma maneira muito rápida. Eles são obrigados a comprarem um ativo, ou, nesse caso, né? Perdão, eles são obrigados a vender o ativo, né, no prejuízo, ou no caso serem liquidados. Então, esse movimento é um movimento de liquidez em massa, né, no tempo gráfico aqui de 1 hora. Então, via de regra, essas regiões já atuam como uma região de certo suporte. Quando nós temos muita venda a mercado,
via de regra, é uma região de suporte, e quando nós temos muita compra a mercado, via de regra, é uma região de resistência. Tivemos bastante compra a mercado, é um primeiro ponto, porém, obviamente, nós precisamos de outros indícios para acreditar que de fato encontramos um fundo. Eu acredito que pode ser até um fundo momentâneo, um fundo local, essas regiões aqui, porém, nós temos muita liquidez nas regiões abaixo, e é o que eu vou mostrar na próxima parte do vídeo aí. Eu recomendo que vocês fiquem até o final, que eu vou mostrar as regiões mais importantes aí que o Bitcoin tende a buscar, e vou trazer a estratégia que eu estou adotando aqui e o que eu estou fazendo diante desse cenário de incerteza. Antes de mais nada, eu quero deixar o convite aqui. Se você não é inscrito no canal, vou te pedir mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixa um comentário aí, vai me ajudar demais, eu vou ficar extremamente grato a vocês. Eu vou deixar aqui em cima também um vídeo muito interessante que eu falei das liquidações, eu falei inclusive dias atrás, desse possível movimento de queda que estamos tendo agora. Eu realizei parte das minhas posições ali na casa dos 81 mil, quase perto dos 82 mil dólares, porque os indicadores já me trouxeram insights e acreditar que isso poderia estar acontecendo, como eu sempre digo, probabilidades, né? A gente não prevê futuro, a gente analisa as probabilidades estavam favoráveis a isso. Então vou deixar o link aqui e também vou deixar um outro vídeo também que eu falei bastante aí com vocês aí sobre o Bitcoin em tempo gráfico mais amplo, gráfico de 1 ano, de 6 meses, de 3 meses, para tentar entender uma região mais macro do Bitcoin. E eu recomendo fortemente esse exercício também, tem uma análise completa e vai ser muito útil para vocês. Eu acredito que vai trazer até uma certa tranquilidade para quem sabe está num movimento de muito pânico nesse momento. Vamos lá, vamos dar continuidade, que eu não quero fazer um vídeo longo, tá? Esse indicador das sardinhas, basicamente ele mostra as compras executadas a mercado até 1K. Nota que nós estamos tendo bastante venda a mercado executada, né, até 1K. Então isso é muito positivo, porque quando nós vemos, via de regra, quando nós temos um movimento contrário, basicamente o que eu costumo chamar as sardinhas comprando muito, como foi aqui, ó, nessas regiões, o preço tende a ir na força contrária, né? Basicamente, as sardinhas sempre estão comprando e vendendo nos lugares errados. Então, enquanto eu continuar vendo esse movimento de venda delas, elas estão vendendo, eu consigo ficar confiante e acreditar que esse movimento de alta que estamos tendo aqui, que saiu dos 60 mil dólares e está aqui próximo dos 80, é um movimento validado, é um movimento saudável. O que seria péssimo para o ativo? O que seria péssimo para o ativo nesse momento para os apostadores de alta, para nós que estamos bullish com o mercado, apostando, né, acreditando numa possível alta aí no médio e longo prazo, que seria muito ruim se nós voltarmos a ver as sardinhas comprando, né? E o que eu estou observando aqui num tempo gráfico aqui de 6 horas, realmente está me preocupando um pouco, porque aparentemente elas estão começando a querer voltar a comprar. Se eu tiver esse movimento aqui semelhante ao movimento de fundo e começar a ver as sardinhas novamente comprando, eu não fico confortável em comprar um movimento de queda do Bitcoin, mesmo com eu tendo queda de open interest, como eu já mostrei, mesmo tendo outros indicadores de sentimentos favoráveis. Eu particularmente vou estar aportando novamente se eu continuar vendo elas abrindo mão das suas posições. Quando eu olho no tempo gráfico de 1 hora aqui, vamos ver se fica claro para vocês. Vamos tentar colocar aqui. Tempo gráfico de 1 hora, nós conseguimos ver que elas já estão querendo começar a comprar, né? Estava em queda, voltou a subir um pouco, caiu, fez como se fosse semelhante a um fundo duplo e está querendo voltar a fazer compras, né? Inclusive, nessas últimas horas, elas estão comprando. Então, basicamente, quando eu tenho um movimento de queda do preço, correção, com as sardinhas comprando, eu não acho saudável para o ativo, porque via de regra elas compram e vendem nos lugares errados. Então, os indicadores de sentimento não estão totalmente claros. Eu tenho indicadores positivos e alguns indicadores negativos. Então, eu preciso de um movimento de maior clareza para eu poder voltar a estar comprando. Eu rebalanceei meu caixa na região ali dos 81 mil dólares, eu estou com aproximadamente 50% de caixa. Por quê? Eu já acreditava que essas regiões que estávamos aqui era uma região de extrema resistência, né? Essas regiões, para quem não acredita nas médias de 200 período, eu respeito, eu não sou um cara maximalista, eu não acho que existe verdades absolutas no mercado, né? Cada um tem um ponto de vista e eu respeito. Porém, as médias de 200 período eu acho que não é um fato que dá para ignorar, pelo menos segundo as minhas análises. Nota que ele teve alguns testes, né? Testou 1, 2, 3, 4, 5, 6, quase 7 vezes, umas 7 vezes testando essas médias nesse período e não conseguiu romper. E o que nós estamos fazendo, inclusive, agora é um engolfo, né? Um engolfo da última alta, da alta de ontem, né? Praticamente estamos corrigindo todo o movimento de alta que tivemos ontem e após testar novamente as médias nesse período diário. Então, eu acho que essas médias elas são extremamente relevantes, significativas e por isso que eu gosto de estar acompanhando elas. E quando o Bitcoin alcançou essas regiões, eu já havia dito que seria altamente improvável que o Bitcoin rompesse sem uma correção. Por quê? Ele estava próximo desse canal de alta, né, essa cunha megafone que tende a romper para baixo, ou no mínimo testar novamente as bases dela. Então, eu não vi um cenário base como o Bitcoin romper essas regiões de uma vez. Via de regra, o Bitcoin encontra uma certa dificuldade em romper essas regiões, né? Testou aqui, após perder as regiões ali dos 107 mil dólares, testou aqui novamente, próximo dos 98, chegou muito próximo ali, já recusou, né? E agora estamos testando novamente, né? No último bear market foi semelhante, o Bitcoin perdeu essas regiões aqui,
né, nas regiões aqui dos 45 mil dólares e testou ela algumas vezes e não conseguiu rompê-la de primeira, né? Então, eu não acho provável que o Bitcoin viesse a romper de primeira, de fato é o que está acontecendo, o Bitcoin recusou essa região. Porém, existe um fato interessante que eu quero estar trazendo para vocês aqui. Calma que eu vou chegar já na região das melhores oportunidades aí de risco-retorno para quem está comprado ou para quem quer comprar. De repente você não comprou ali no 60k, viu esse movimento de alta e agora está no FOMO querendo voltar a comprar porque perdeu essa última alta. Eu vou mostrar as melhores regiões conforme a análise técnica de risco-retorno para estar entrando novamente no movimento. Vamos lá. Esse movimento aqui, primeiro ponto, o Bitcoin ele teve uma retração mais forte, né? Quando eu traço uma retração de Fibonacci, pegando um tempo gráfico semanal, eu traço uma Fibonacci desde o último topo até o fundo, o Bitcoin já rompeu a região 0,382 Fibo e a 0,5. Inclusive, ele está testando novamente essas regiões 0,5, ele está preso nessa região. Ó, nota que ele está lateralizando dentro dessa região, né? Acima da região 0,5 e na região 0,618. Então, basicamente, esse movimento de valorização do Bitcoin está diferente desse último movimento. Nota que quando o Bitcoin perdeu, desde o topo histórico, que ele caiu até as regiões de 80 mil dólares, ele retraiu somente até os 98 mil dólares, formou uma bandeira de baixa aqui no semanal e entregou quedas fortes. Ou seja, o Bitcoin, basicamente, ele valorizou, ele teve força do fundo aqui, dos 80 até os 98 mil dólares, 21%. Agora é diferente. Nota que após esse movimento que buscou os 60 mil dólares, o Bitcoin já subiu aí, ó, quase 40%, quase o dobro desse movimento. Então, esse movimento agora de extensão, né, de extensão do ativo, né, de recuperação da queda, está sendo diferente das regiões ali dos 80 mil. Então, é o primeiro ponto em que eu acredito que não é a maior probabilidade que o Bitcoin venha a perder os 60k agora. Porque essa retração foi maior. Então, existe uma maior probabilidade do Bitcoin encontrar um fundo ascendente nesse movimento de alta para continuar a pernada de alta. Então, o que seria um fundo ascendente? Nós, novamente, traçamos a Fibonacci. Então, para os mais agressivos, se você traçar uma retração de Fibonacci, desde esse fundo aqui, ó, da casa aqui dos 60 mil dólares, né, até a região dos 82 mil dólares, para os mais agressivos, até essas regiões aqui, ó, dos 68 mil dólares, são regiões de oportunidade, que é a região 0,618 de Fibonacci. Para os mais agressivos, de repente, se é um pouco mais conservador, você pode traçar desde esse último fundo aqui, da casa 65, ainda assim, até a casa 72 mil dólares, você tem oportunidade de compra. No entanto, se nós traçarmos desde o fundo aqui, ó, ou seja, basicamente, até essas regiões aqui seria regiões de oportunidade de compra. Ao meu ver, onde eu voltaria a pensar a voltar a me expor essas regiões de 68 mil, 70 mil dólares, porque entra em confluência com regiões de liquidação em massa que tem no ativo. Eu vou trazer para vocês na próxima parte, a parte final do vídeo. Então, basicamente, essas regiões aqui onde eu voltaria a comprar. O que eu vou fazer? Eu vou dividir as minhas ordens a partir dessas regiões aqui, ó, a partir dessas regiões aqui dos 70 mil dólares até a região próxima dos fundos dos 63. Caso o ativo volte para essas regiões, eu vou dividir minhas ordens pelo menos em 3 dessas regiões aqui, vou dividir e eu vou expor aí aproximadamente aí mais 20, 30% do meu capital e obviamente eu não vou dar all-in, eu vou aguardar, eu vou deixar separado pelo menos 25%, 30% de caixa para um movimento, quem sabe, se o Bitcoin perder os fundos de 60 mil dólares. É a maior probabilidade? Não. É o que eu acredito que vai acontecer? Não. Mas, como eu sempre digo, nós temos que ter a estratégia para todos os cenários possíveis. Então, eu particularmente, mesmo não acreditando nessa maior probabilidade, eu quero ter caixa sim, para caso o seu ativo voltar para essas regiões e eu poder estar fazendo compra. Então, nota que você não precisa de saber para onde o ativo vai, você não precisa ter certeza. Basicamente, você tem que ter a sua estratégia traçada e segui-la. Se você não estiver uma estratégia, uma tática clara de investimento, fatalmente você vai acabar comprando na euforia e vendendo no medo. Então, essa é a proposta. Eu sempre digo aqui que nós temos que ter a nossa estratégia de investimento e segui-la de uma maneira fiel, utilizando o medo e a ganância ao nosso favor, que no médio e longo prazo a chance de nós vencer é muito grande. Todas as pessoas que venderam nesse momento de pânico perderam dinheiro. Todas as pessoas que voltaram a comprar nesse pequeno movimento de euforia que estávamos tendo, agora estão perdendo dinheiro, estão com medo também de perder mais. Então, você tem que detectar esses dois sentimentos e utilizarem eles ao seu favor. Legal? Então, para concluir, o que eu recomendaria, não, o que eu estou fazendo, o que eu faria era essas regiões aqui, se fosse um pouco mais agressivo, até as regiões de 75 mil dólares, a região de oportunidade de compra, essa retração de Fibonacci 0,5 também seria, e na 0,618, que é a retração ouro, seria talvez um dos melhores risco-retorno. Eu, particularmente, ainda vou aguardar uma queda, eu volto a comprar a partir dessa região de Fibonacci de ouro aqui, da 0,618, e acreditando, quem sabe, na perda desse canal, porque esse canal, essa cunha megafone, ela tem a maior probabilidade de romper para baixo. Então, eu ainda estou de olho, eu ainda vejo essa possibilidade, então por isso que eu estou reservando um caixa. Fato é, o ativo pode voltar para essas bases dessa cunha e continuar subindo novamente, testar novas máximas, porém, como ela tem a maior probabilidade de romper para baixo e como eu quero poder ter um capital para estar fazendo compra caso isso aconteça, eu prefiro estar reservando boa parte desse capital caso isso aconteça, perca essas médias essas regiões aqui, essas retrações de Fibonacci e perca esse canal que tem a maior sim probabilidade de romper para baixo. E por que eu acredito que esse é um alvo totalmente plausível e saudável para o preço, né? Para finalizar o vídeo, o que eu quero trazer para vocês aqui? Quando nós analisamos os índices de liquidação em massa, quando eu olho aqui no tempo gráfico, aqui em 90 dias, né? Quando eu analiso 90 dias
das grandes corretoras, Binance, OKX, Bybit, até a casa de 70 mil dólares, eu teria 15 bilhões de liquidação acumulada. Todo esse movimento de queda teria 15 bilhões de liquidação acumulada. Quando que se o Bitcoin voltar a essas regiões dos 83, 85 mil dólares, né? Esse aqui seria até uma região de rompimento dessas médias atuais, ele traria aqui uma liquidação de 5 bilhões aí aproximadamente. Então, por isso que eu ainda acredito, vejo uma boa probabilidade de Bitcoin voltar para trazer, recuar para essas regiões, para trazer liquidez ao mercado, para os apostadores de alta muito eufóricos, né? Para essa galera que está alavancada aqui, ó, em pelo menos 50 e 100 vezes, como podemos ver também nessa mesma ferramenta, ó, eu teria praticamente 5 bilhões de alavancados entre 50 e 100 vezes. Então, essas regiões eu acho altamente provável que o Bitcoin venha buscar liquidez, né? Nós também temos bastante liquidez acima dos 82, ó, tem bastante gente alavancada em 100 vezes, 50 vezes, porém é nítido que aqui, perdão, que aqui eu tenho muito mais dinheiro do que aqui, pelo menos por agora. E entraria, sim, em confluência com com essa cunha, né, ascendente que eu trouxe para vocês, perdão, que tem a maior probabilidade de romper para baixo. Então, ele buscaria essas regiões dos 70 mil dólares aqui, ó, seria muito próximo da base dessa cunha, né? Poderia buscar liquidez novamente acima, ou até mesmo perder essas regiões. Então, entraria em confluência com esse mapa de liquidez, né? Que existe sim, ao meu ver, uma boa probabilidade de buscar liquidez nessas regiões. Quando eu analiso esse mapa de calor de liquidação, basicamente aqui mostra o clímax do movimento de queda ou de repente de um movimento de alta. Vamos ver se essa internet vai me ajudar. Que não está entrando aqui na tela. Deixa eu fechar. Difícil. Vamos lá, acho que agora eu consegui. Veja bem, essas regiões aqui, ó, esse mapa de calor de liquidação de 3 meses, ele mostra o clímax do movimento de correção, né? O clímax em um movimento de queda do ativo. Então, aqui nessas regiões dos 77 mil dólares, até a casa aqui próximo dos 75, 76 mil dólares, nós já teríamos um clímax no movimento, né? No movimento de queda, ó. Esse aqui é as regiões de calor. Nota como essas regiões de calor tendem a atrair o preço e atuar como resistência, ou suporte, ó. Aqui ela atuou como uma resistência. Posterior corrigiu e voltou a subir. Veio até essas regiões aqui, ó, atuou como uma resistência também no curto prazo, corrigiu um pouco, depois voltou a subir. E agora essa região aqui, ó, do 79, buscou novamente, atuou como um suporte, estava atuando como suporte e aparentemente agora está querendo perder. Então qual seria o próximo alvo? Nas regiões ali de 77, talvez um pouco abaixo, toda essa região aqui, eu acho que seria uma coesão totalmente saudável, eu acho totalmente possível. Então os primeiros cenários de correção, ao meu ver, seriam essas regiões de 75 mil dólares, né? E que entra em confluência com essa retração de Fibonacci que eu estou traçando aqui com vocês, ó. Esse primeiro ponto de retração. Então qualquer coisa acima dos 76 mil dólares é uma bandeira de alta ainda, de uma retração que seria um padrão de continuação da alta. E até as regiões dos 72 mil dólares ou para os mais agressivos, até as regiões aqui, se eu traçar desde o fundo dos 68 mil dólares, seria ainda assim, seria um fundo ascendente para uma continuação da alta, seria um fundo ascendente para uma continuação da alta. Seria semelhante a um fundo ascendente aqui do semanal, né? Traçar, se eu analisar aqui pelo semanal, para ficar um pouco mais nítido para vocês e encerrar o vídeo, nota que no semanal o Bitcoin ele está esticado, né? Bastante esticado, ele subiu, teve boa valorização, e inevitavelmente ele precisa de um certo respiro, né, para poder continuar a voltar a subir. Então qualquer coisa acima dessas regiões que eu tracei de Fibonacci seria um fundo ascendente para a continuação de uma alta, traçando uma retração de Fibonacci. Qualquer coisa acima dos 68 mil dólares é um fundo ascendente para a continuação da alta. Lembrando que essa região dos 68 mil dólares aqui também é uma região, né, das médias nesse período do semanal. Essas médias tendem a atuar como um suporte muito importante. O Bitcoin pode usar sim essas regiões como um suporte, assim como as regiões agora dos 82 mil dólares está sendo resistência ali no tempo gráfico diário. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês deixem o like, ativem o sininho das notificações, me sigam nas redes sociais, vou deixar os links aqui das minhas redes sociais aqui abaixo. Eu recomendo fortemente que vocês me acompanhem lá, que eu trago bastante conteúdo de valor e eu sei que vai acrescentar demais aí na análise de vocês. E não deixe de acompanhar esses dois vídeos aí que eu falei aí no início do vídeo. Eu vou deixar os links desses dois vídeos também aqui na descrição, aqui nos comentários fixados. E eu recomendo que vocês acompanhem, que vai trazer um insight interessante aí, tempos gráficos maiores do Bitcoin e zonas de liquidação. Falei também um pouco até mesmo sobre a inflação dos Estados Unidos, então recomendo fortemente que vocês assistam. Legal? É isso, a gente se vê em uma próxima análise.